E aí, meu querido, estamos começando mais um episódio do Interpreta Cast, que eu deveria estar animado, empolgado e feliz, mas eu estou irritado. Mesmo tendo motivos para estar feliz. Você tá vendo, ó, a nova canequinha do Interpreta Cast. Agora nós temos uma caneca, que nem os podcasts famosos do Brasil. Tem caneca para mostrar a marca? Nós temos caneca, ó. Interpreta Cast desse lado, Interpreta Enem desse lado, tá tudo certo. Logo nova no fundo, com esse fundo azul, achei que ficou melhor. O que você achou? Deixa aí nos comentários. É como eu falei pra você que tem que ser o seu estudo, também é o nosso trabalho, né? Fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Quando este podcast se tornar o podcast mais ouvido do Brasil, aí nós vamos fazer a gravação, não sei, no espaço, flutuando, assim, vai ter coisas girando aqui, vamos fazer horrores. Enquanto isso, a gente vai melhorando, que é o que você tem que fazer com o seu estudo. Mas eu deveria estar animado e não tô. Eu tô irritado. Sabe por que eu tô irritado? Por causa da droga do título deste episódio. Que a droga do título desse episódio é a pergunta que você mais me faz na droga da caixinha do Instagram. A pergunta que você mais me faz disparado na caixinha do Instagram é essa. Que pergunta é? Vamos conversar. Quantas horas por dia eu tenho que estudar para passar no Enem? Puta, que pergunta chata, cara. Quantas horas por dia, professor, tem que estudar? O senhor acha? Eu tenho 4 horas só. Tá bom? Professor, falaram no meu cursinho que eu tenho 8 horas que estudar no mínimo. Ah, meu. Tipo, as pessoas tiram essa informação da onde? Das horas por dia. Como é que isso funciona? Por que você faz essa pergunta? Então, hoje no episódio nós vamos começar refletindo sobre por que você faz essa droga dessa pergunta. Você já reparou que as pessoas só contam as horas do que ela tem que fazer? Ela só pergunta assim, ó, quanto tempo eu tenho que fazer isso aqui quando é algo que ela não quer? Já reparou isso? Quando é algo que ela não quer. Então, quando você tem que fazer academia e por causa da sua saúde o médico diz, olha, pelo menos uma caminhadinha na esteira, você vai lá e diz, putz, esteira. Próxima pergunta que você faz, quantos minutos tem que ficar nessa esteira? Porque você quer ficar o mínimo possível que puder na esteira. Ah, tem que fazer um elíptico, subir escada. Ah, subir escada na academia é um horror. Quantos minutos tem que ficar aqui? Eu aguento 1, 2 no máximo. Não, tem que fazer 5 minutos de escada, tá louco? Faço 30 minutos da esteira, mas não faço 5 da escada. Mas aí você pergunta quanto tempo tem que fazer, porque você não quer fazer. Se você falar com um marombeiro, o cara que gosta de malhar, ele jamais vai perguntar assim, ó, quanto tempo eu tenho que malhar? Cara, ele vai ir, vai morar na academia malhando, ele não tá nem aí, porque ele gosta daquilo. Quando você vai jogar videogame, você não pergunta assim, tá, mas quanto tempo eu tenho que jogar videogame agora? Se deixar, tu vira a madrugada jogando. Quando tu vai ver série, então eu tenho que ver série aqui. Olha como tu muda o verbo da pergunta. Quando tu vai ver série, e eu, Lauro, te digo assim, cara, você vestibulando, pode ver série. Nós vamos ter episódio sobre isso. Você deve descansar, você deve parar pra ver série. Quando eu falo com você sobre isso, você não pergunta assim, Lauro, quantas horas eu tenho que ver série? Quantas horas eu devo? Você pergunta assim, quantas horas eu posso ver série? Porque se deixar, tu vê 6, 7, 8, 9, 10 horas. Então, olha o verbo. Alguém já perguntou assim, Lauro, quantas horas eu posso estudar pro Enem assim? Jamais. É quantas horas eu tenho o quê? Quantas horas eu devo estudar pro Enem? Porque você não tá afim de fazer isso. E saiba que grande parte do processo de você não aprender as coisas é porque você não tá afim. Quando você não tá interessado, fio, as coisas não funcionam. Se a gente começa a conversar, por exemplo, eu chego aqui pra gravar este episódio. E aí eu chego aqui, Daniel e Vitão estão conversando. Eles começam, porque a câmera aqui, a luz tem que fazer não sei o quê, essa câmera tem que estar configurada. E eles estão falando, e eu tô cagando porque eles estão falando. Se tu perguntar pra mim, Lauro, agora que tu já gravou vários episódios do podcast, aí tu já manja, né, da luz e do troço, eu não sei nada, velho. Porque quando eles estão falando, eu não tô prestando atenção. Eu não quero aprender aquilo. E no momento que eu não quero aprender aquilo, porque eu não quero saber fazer a parte técnica de um podcast, eu não vou aprender. E o problema é que você tá assistindo aula com os professores, ótimos professores, excelentes professores, mas você não tá realmente interessado no que eles têm pra te falar, porque, olha que loucura, nós professores precisamos te convencer a ouvir o que a gente tá ensinando. Cara, isso é um absurdo, cara. Em qualquer lugar do mundo, um cara que vai ensinar alguém a cozinhar, ele não se preocupa em convencer a pessoa de que é importante cozinhar, porque ela já foi procurar ele porque ela tá afim de cozinhar. Quando um professor de canto vai dar aula, ele vai ensinar alguém a cantar, ele não precisa convencer a pessoa de que é importante cantar, porque ela foi procurar ele porque ela tá afim de cantar. Você, atenção você, que tá ouvindo esse podcast. Você não tá
olhando a minha aula. Ai, professor, mas eu adoro essa aula. Quieto. Tu não tá procurando a minha aula porque tu tá afim de aprender o que eu tenho pra dizer. Tu tá procurando a minha aula porque tu quer se livrar do Enem. E tu descobriu que comigo é mais fácil se livrar do Enem. E se eu for divertido falando, é um pouco menos torturante. É isso que tu tá fazendo. Então tu te preocupa com o número de horas. E aí tu começa com esse saco dessa pergunta. Quantas horas tem que estudar por dia? Não sei, mano. Não sei. Teve cara que estudou 17 horas por dia, a menina lá que deu entrevista, passou na USP, 17 horas por dia estudando. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sobrou 7 horas pra ela fazer o resto da vida dela, que envolve dormir, tomar banho, comer. Você já sabe, né? Não estudou 17 horas por dia. 17 horas por dia era da hora que começou até a hora que acabou, ali no meio tem um monte de coisa, mas não vou nem entrar nesse ponto. Ou pode ser que teve gente que estudou 2 horas por dia e passou também. Não, mas com 2 horas não tem como, porque eu estudei 4 horas e não deu. Mas e quem que disse que existe uma relação de causa e consequência em quantas horas você estudou e você ter passado ou não? Quem disse que é por isso? O que importa pra você passar não é o número de horas que você estuda, é a qualidade do seu estudo. Tem vezes na minha vida que eu tô estudando, professor, mas o senhor não estuda, o senhor já trabalha, o senhor tem a sua empresa, tem o seu podcast, é daí que eu tenho que estudar mais, velho. Eu não estudo a parte técnica do podcast, mas eu estudo como montar um episódio que a audiência vai gostar. Eu estudo quais entrevistados eu vou chamar para que os alunos gostem e se beneficiem daquilo que vai ser falado. Isso eu faço. E eu estou estudando. Então eu estudo podcast. Eu estudo um monte de coisa. Só que quando eu estou estudando, eu nunca na minha vida meço. Quer dizer, quando eu era vestibulando eu fazia isso, porque todo vestibulando faz isso. Mas depois, quantas horas eu fiquei estudando um assunto? Não. É o quanto eu aprendi. Em 1 hora de estudo, eu já aprendi mais coisa na minha vida do que outros dias eu aprendi em 4 horas. Porque depende. E com você também acontece isso, cara. Tem dias que tu tá estudando e tu tem insights maravilhosos. Insight é o que eu costumo chamar de plim. Tu tem o plim, assim. Cara, então isso aqui que tinha que fazer nesse troço. Em 10 minutos tu pegou. E outros dias parece que não vai, tá travado, aquela coisa fica ali, ó, indo e não tem o que faça. É normal, faz parte do jogo. Mas eu me policiei que eu tenho que estudar 5 horas por dia pra passar no Enem. Tá, você vai estudar 5 horas todos os dias, né? Vou fazer uma aposta com você. Você não vai conseguir. Atenção, você que tá ouvindo esse podcast, você que tá vendo agora, olha no fundo do meu olho. Se você se propôs, agora no início do ano, a estudar 5 horas por dia, todos os dias, até o Enem, você não vai conseguir. Não fala que eu não vou conseguir, tá me desestimulando. Tu deveria estar me estimulando a estudar. Sabe por que tu não vai conseguir? Porque o que tu deveria estar fazendo é assim, ó. Tem dias que tu tá bem e tu consegue passar de 5 horas. Tu te empolga e quando vê, tu podia estar fazendo mais. E tem dias que as 5 horas simplesmente não vão. Seres humanos dependem de fatores externos e internos para conseguir render naquilo que eles estão fazendo. Então, tu não devia te engessar dessa maneira, cara. Né, professor, mas eu vi num podcast lá que o que o cara tem que ter é disciplina. Disciplina para o que precisa ser feito. O que tá me faltando é disciplina. Mano. Não tá te faltando disciplina. Tá te faltando motivação. O cérebro humano não funciona se ele não estiver motivado para aquilo. Isso também é papo para outro episódio. Nesse episódio eu vou te prender a vários outros que eu ainda vou gravar. Você não pode parar de ouvir esse podcast nunca. O cérebro da gente precisa entender o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Senão você não vai conseguir, não vai ficar legal, não vai dar certo, não vai ser bom. Você tem que ter um motivo. Qual que pode ser a sua motivação? Vamos lá, por que você está fazendo Enem? Porque você quer entrar na universidade. Que curso você quer entrar? Tá, esse curso aí. É o curso que você quer? Você quer muito fazer isso? Sim. O que precisa fazer para você conseguir fazer isso? Estudar. Beleza, então vamos embora. Mas não vamos estudar perguntando quantas horas tem que fazer isso aqui para se livrar. Pô, não tem como se motivar contigo perguntando quantas horas tem que fazer. Tu imagina eu chegar para gravar o podcast e aí os guri olharem assim, tá, quanto tempo eu vou ter que ficar aqui gravando esse troço? Puta, daí eu já broxo, né? Daí eu já, não vou ter que gravar, os caras não estão afim. Tu adora dizer, professor, porque o senhor na aula me motiva a estudar. Então agora eu vou te devolver. Tu na caixinha de perguntas não me motiva nada a continuar o meu trabalho. Nada. Professor, não fala assim. Eu desmotivo o senhor, claro. Em vez de tu me perguntar os troços lá legal pra gente trabalhar, fazer acontecer, quanto tempo eu tenho que ficar vendo essa bosta aqui? Para, mano.
Ah, pelo amor de Deus, não. Você quer se livrar do troço o tempo inteiro? Não é assim que funciona. Quantidade não é qualidade. A qualidade do seu estudo importa mais do que qualquer coisa. E todo mundo sabe disso. E agora vamos para outro ponto que é importante. Isso a gente já tá falando. Agora vamos entrar na quantidade mesmo. Tá? Tem cara que se gaba. Porque eu estudo 12 horas por dia. Nossa. E você tá se gabando disso? Eu tenho pena de você. Quer dizer, você precisa estudar 12 horas por dia pra fazer alguma coisa? Tem cara que posta. Minha rotina. Hoje eu estudei das 7 às 8, fiz não sei o quê. Eu digo, tá, você quer ser o quê? Um modelo a ser seguido? Eu não quero essa tua vida aí. O tempo inteiro só estudando. Na minha idade, no meu grupo de amigos, pessoas que trabalham nos seus 30 e poucos anos, cara, a gente quer trabalhar menos. Trabalhar menos e ganhar mais. Eu quero achar um jeito de ganhar mais trabalhando menos. Se os caras vierem me fazer uma proposta, professor Lauro, a gente quer que o senhor trabalhe. Você, diretor de cursinho, que está aí, em algum lugar desse Brasil, você quer contratar o Lauro para dar aula no seu cursinho. Aí você vai lá e vai dizer assim, eu vou te pagar X mil reais. Uma grana ferrada. E aí eu vou perguntar, tá, o que eu tenho que fazer? Não, o senhor tem que dar aula de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Tu pode me pagar a grana que for, eu não vou. Mas pode me pagar o que for. Não, professor, se o cara te der 50 mil por mês pra tu dar aula de segunda, não vou. Não vou. Como o senhor não vai? O senhor tá maluco? Não vou, mano. E o resto da minha vida? E o videogame? Tenho que jogar videogame. Ai, eu tenho que ir na praia. Eu saí de Santa Maria pra ir pra Floripa pra morar na praia. Aí eu vou morar na praia pra quê? Pra dar aula de domingo a domingo, manhã, tarde e noite e madrugada fazer o plantão corujão? Não, mano. Eu quero trabalhar menos. Então o senhor é um preguiçoso. Viu como as coisas são engessadas na gente? Quem quer trabalhar pouco é vagabundo preguiçoso. Não, eu quero contribuir pra ajudar as pessoas trabalhando menos pra ter uma qualidade de vida. Ninguém disputa horas de trabalho. Eu não chego aqui e pergunto pros guris, aí, vocês trabalharam quanto ontem? Nós trabalhamos 16 horas. Pois é, eu trabalhei 17, ganhei de vocês. Nunca vamos ter esse papo. Estão rindo aqui, não tem como. Claro, ninguém vai fazer isso. Só você faz isso. Disputando quantas horas estudaram e achando legal. Porque eu estudei mais. Se eu tô hoje no pré-vestibular, se eu voltasse pro pré-vestibular e eu fosse estudar, e um cara falasse pra mim assim, porque ontem eu estudei 8 horas, eu ia olhar pra ele e dizer assim, eu estudei 2 e garanto que em 2 horas aprendi mais que tu em 8. Nossa, professor, o senhor ia ser odiado no cursinho, né? Tô acostumado. Tô acostumado com esse negócio de ser odiado. Mas esse é o ponto que tu tem que entender. Tu não precisa de horas. Professor, mas é que daí eu vejo os outros. Começou. Aí eu vejo os outros se comparando e não sei o quê. E porque o fulano estuda mais que eu, então ele vai conseguir não sei o quê. Tá, vou te contar outra história então. Tô fazendo esse podcast, tá? No momento que eu gravei, eu quero que você vá agora no YouTube, tá? E veja quantos inscritos tem no meu canal do YouTube. Se você nunca se inscreveu nele, se inscreva agora. E aí, quando eu comecei a gravar este episódio agora, eu estava com 11,5 mil inscritos no meu canal do YouTube. E é claro que uma das coisas que eu quero com esse podcast, com os outros vídeos que eu gravo, é aumentar o número de inscritos no meu canal do YouTube. Tem cara com 100 mil, tem cara com 1 milhão de inscritos, eu tô com 11,5 mil. Aí eu vou lá e começo a me comparar com outros podcasts que estão crescendo muito mais que eu. Os caras começaram com 0 seguidores, eu comecei com 10 e tô com 11,5. Os caras começaram com 0 e já estão com 20, 30 mil seguidores. Eu também faço que nem você, eu me comparo. Assim como você se compara com o coleguinha. Porque o fulano ele consegue só estudar, ele vem no cursinho e só estuda, eu tenho que trabalhar, eu tenho que não sei o quê, então eu nunca vou conseguir. Não. Eu também me comparo com os outros podcasts, só que daí eu olho com um olhar racional e vejo assim... Por que esse podcast tá crescendo mais que o meu? E automaticamente eu já penso assim, se o meu é melhor. Professor, o senhor se acha arrogante. Arrogância é quando tu usa algo que tu tem de melhor pra humilhar outras pessoas. Eu tenho a confiança de que o trabalho que eu faço é bom. Por que o podcast dele tá crescendo mais que o meu? Aí eu vou lá ver, ele posta episódio 3 vezes por semana. Eu posto uma. Talvez nas redes sociais quem trabalha com isso sabe que constância... te ajuda a ter mais seguidores. Então, talvez eu precise aumentar o número. Não, mas não vou dar conta daí. Não vou dar conta. Eu fiz uma vez por semana, que é o que eu sei que hoje, com a minha rotina de trabalho, eu consigo fazer. Talvez futuramente eu consiga aumentar. Não, mas o professor dele vai crescer mais rápido que tu. Azar é o dele.
Eu vou crescer no meu ritmo, ele cresce no dele. Mas ele vai ficar mais famoso que tu. E eu com isso. Dane-se. Professor, mas se o senhor quer ter o podcast mais ouvido do Brasil, o senhor não pode ficar nessa... Eu não falei que eu quero ter o podcast mais ouvido do Brasil esse ano. Eu não falei que eu quero ter ele mais ouvido do Brasil ano que vem. Eu falei que ele vai ser o mais ouvido do Brasil. Eu não te falei quando. Eu não tô preocupado com quando. Eu tô preocupado com conseguir fazer. Tu quer o quê? Que eu pegue agora, então, e resolva gravar 4 episódios do... Não, 5 por semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai ter podcast. Falei isso agora, o Vitão já olhou e disse, meu Deus, eu não tenho tempo também pra fazer isso. Todo mundo apavorado, mas vou fazer. Aí eu chego aqui com cara de sono, começo a gravar o episódio e falo assim, pessoal, o episódio de hoje, assim, ó, pensem aí que eu vou tomar uma água. E aí eu falo cansado, desempolgado, falo umas coisas nada com nada, cansado no podcast, o episódio fica ruim. Vai adiantar? Não, não vai adiantar porque vai ter mais episódios por semana, mas as pessoas não vão curtir, não vão compartilhar e não vão comentar. Aí não adianta nada. É a mesma coisa com as suas horas de estudo. Cara, que inferno! Você tá sentando na frente do computador pra estudar, na frente dos livros, e você já senta pensando que saco. Aí você abre o livro pensando que saco. Aí você faz a primeira questão pensando que saco. Não tem como dar certo assim, cara. Não tem como. Tu faz tudo reclamando o tempo inteiro. Ai, professor, não me xinga. Merece. É perguntando quantas horas tem que fazer, é reclamando do troço, é fazendo... Não tem como se aprender assim, cara. Joga pra qualquer outro contexto. Pega um cara que quer disputar as Olimpíadas e chega no treino reclamando. Ai, que saco, tem que correr hoje. Ai, que saco, tem que fazer não sei o quê. Vai ser um atleta olímpico que vai ganhar medalha? Não vai, cara. O cara tem que estar sangue no olho e querer fazer aquilo. E o problema é que você não quer. Porque talvez esteja fraco na sua consciência o quanto você quer isso que você realmente quer. Ai, professor, não fala porque é o meu sonho, eu quero mais que tudo. Então olha aqui no meu olho de novo. Se você quer mais do que tudo, essa não pode ser a postura de quem quer mais do que tudo. Essa postura de eu quero mais do que tudo e ficar perguntando quanto tempo eu tenho que fazer isso aqui pra conseguir o que eu quero, não é postura de quem quer mais do que tudo. Quem quer mais do que tudo, vai atrás e faz o troço acontecer, nem que seja na base do não sei o quê. Aí você quer mais do que tudo. Se eu e você, que tá me assistindo, fôssemos namorados e você dissesse pra mim, Laura, eu te quero mais do que tudo, e a tua postura comigo fosse a que tu tem com o teu sonho, você aí, que sonha fazer medicina, que sonha fazer em psicologia, que sonha fazer veterinária, que sonha fazer direito, que sonha fazer arquitetura. Você que tem um sonho. Se esse seu sonho fosse a sua namorada ou o seu namorado e você falasse, olha, eu te quero mais do que tudo, mas assim, ó, não tô muito disposto. Quantas horas eu preciso ficar vendo série contigo mesmo? Pra gente ter um relacionamento legal? Tu já imaginou se teu namorado vira pra ti e fala assim, tá fulana, mas olha só, quantas horas eu tenho que jantar contigo aqui pra gente poder continuar junto, só pra poder fazer minhas coisas? Pô, acabava o relacionamento na hora. E você vem me dizer que esse é o seu sonho? Com essa postura? Com a principal pergunta na caixinha sendo, quantas horas eu tenho que fazer o troço? Ah, vá. Não, isso aí não é sonho. Aí eu entrei nesse podcast tão inocentemente, pensando assim, ai, vai me responder quantas horas eu tenho que estudar, né? Se acostume, cara. Se acostume. O título de todos os episódios desse podcast não são respondidos. A gente usa pra aplicar algo na prática, sacolejar você e você acordar e fazer o que você tem que fazer, pra que você seja aprovado. Para de perguntar quantas horas tem que fazer e faz, inferno. Para de perguntar, faz, estuda. Não deu hoje, estuda o que deu. Estuda o que deu. Não é virando madrugada e a base de café e sem conseguir, fechando o olho enquanto lê que você vai ser aprovado. Você tem que estar bem pra isso também. Deixa eu ver. Todo mundo que tá aqui ouvindo esse episódio já aprendeu comigo que pra você passar no vestibular você precisa dormir bem também. Você precisa fazer atividade física, você precisa ter atividades de lazer e você precisa estar bem. Por que você se preocupa com as horas de estudo, mas você não se preocupa, por exemplo, com as horas de sono? Isso era uma pergunta muito mais interessante você me fazer. Quantas horas de sono eu tenho que dormir por noite para estar bem para estudar? Porque o recomendado para alguém da sua idade, se você é um adolescente de 15 a 20 anos, o recomendado é que você durma de 8 a 9 horas por dia. E eu tenho certeza que você não dorme 8 horas por dia. Só que com isso você não tá preocupado, né? Você tá preocupado com as horas de estudo. Mas eu estudei 17 horas. Cagando pro sono. Quantas horas de prática de atividade física? Você não tá. Num dia você vai na academia, no outro dia tá chovendo, você não vai. No outro dia você não vai que tá frio.
No outro dia que você não vai porque tá muito calor. E no outro dia porque abriu esse sol aqui, eu não vou perder o tempo na academia. É isso. Isso você não tá preocupado. Com a sua alimentação, você não tá preocupado. Pra saber se a sua alimentação tá corroborando a você tá bem pra estudar ou não. Quantas horas eu tenho que me alimentar? Que horas eu como? Nada. Você não tá preocupado. Com quanto de água você tem que tomar? Você não tá preocupado. Eu tô aqui, ó. Copinho de água, paro o episódio e tomo. Você tá preocupado com as horas por dia que você tem que estudar. Então faz assim, ó. Se você quer continuar se preocupando com as horas por dia, cara, vai ajustando. Tem esse ano, tem ano que vem, tem o outro ano pra você se preocupar com as horas, porque com essa pressão em cima disso, não vai rolar. Desapegue das horas. Eu quero, pra encerrar esse episódio, que as pessoas comentem aqui embaixo, quem já foi meu aluno, já conversou comigo sobre isso, já fez a minha mentoria, já fez a chave mestre, já fez isso, já fez aquilo. Eu era o louco das horas de estudo e desapeguei disso e agora estou muito melhor. Comenta para mostrar para as pessoas que estão escutando pela primeira vez que é assim, porque o ser humano também se espelha no comportamento dos outros. Se eu for o único falando que horas por dia não importam e todo mundo estiver dizendo que importam, tiver a droga do professor do cursinho, a droga de não sei quem, o coach de estudos, mas não sei quem falando que hora importa, você não vai conseguir se convencer. Porque daí sou eu contra o mundo, então me ajuda. Comenta aqui embaixo. Pra galera ler os comentários e ver o que eu tô falando. Horas de estudo não importa, quantidade não é qualidade. Não é quanto mais. Às vezes menos é mais. Às vezes 30 minutos de estudo superam 3 horas sendo bem feitos e você conseguindo fazer isso. E o que eu tô tentando fazer nesse podcast é te dando mais qualidade e mais insights para esses pensamentos. Eu espero que você saia desse episódio refletindo sobre isso e que você nunca mais... Vamos combinar o seguinte... A próxima vez que eu responder no Instagram, na caixinha, alguém que perguntou quantas horas eu tenho que estudar por dia, você vai ler aquela resposta, vai rir e vai dizer assim, esse aí não assistiu o podcast. Só pode. Esse aí não tá vendo os episódios, coitado. Esse aí tá perdendo feio. E você não vai ser mais essa pessoa. Combinado? Beijo pra você e te vejo na próxima.